Bem-vindo ao segundo episódio de Mudando de Assunto. Pode. E nesse episódio a gente queria começar lá ainda do Brasil. Su, como que surgiu essa história de morar na Espanha? Gente, eu acho que a história surgiu há alguns anos. Quero saber. Na verdade, eu acho que sempre foi um desejo, assim, do meu marido morar fora. E, consequentemente, meu, assim, conectado. E eu sempre achei que a mudança fosse partir dele, né? A gente sempre trabalhou em multinacional, tudo, mas eu sempre achei que fosse por ele. E lá em São Paulo, quando a gente morava ali onde a gente se conheceu, onde meus filhos nasceram e tudo mais, eu estava muito infeliz e desgostosa já com o meu trabalho, sabe? Eu queria Você não mudar. é de São Paulo. Eu sou de São José do Rio Preto, eu sou do interior de São Paulo, mas moro em Legal, São Paulo desde os meus 3 anos de idade. legal. E aí começou assim, sabe, com desconforto no trabalho. Eu já estava numa grande empresa há uns 12 anos, né? Uhum. Cresci, fiz minha carreira ali. E já estava assim, trocando com meu marido. Eu falei, nossa, eu tô muito desconfortável, não é bem isso. Tava quase chegando a pandemia. Ainda não tinha chegado a pandemia. E ele, então tá bom, vamos dar um prazo. Isso foi, assim, essa conversa rolou em outubro, acho que do ano Uhum. anterior, antes até. Ele falou: "Ah, se nada acontecer, se você ainda não estiver feliz, se prepara para, sei lá, em abril mudar de carreira, mudar, Sim, parar um sim. pouco, não sei". E aí nisso a gente começou a rezar. Eu sou muito devota de Santa Terezinha. A gente fez em família, né, o terço. A gente fez 3 terços de Santa Terezinha. E quando Uau. você faz o terço dela, ela é Santa das Rosas. É muito bonita a história. E fala que se seu desejo, né, for atendido, você ganha uma rosa. E aí eu lembro que era dezembro, dia 24 de dezembro, meu filho chega em casa com 7 rosas vermelhas. Aí ele chegou primeiro pro Cleiton, aí o Cleiton: "Nossa, sobe e mostra pra sua mãe". Ele subiu, assim, parecia um anjinho vindo falar, tipo, deu tudo Tá, que certo. piada. Super, né. E a gente estava pedindo na oração, né, pra ter uma mudança, e eu estava assim: "Nossa, o Cleiton vai mudar, tal, a gente vai pra outro país, não sei o quê". Eu estava crente que ia acontecer isso. Sim. E o João chegou com essas rosas, que na verdade foi presente de uma vizinha nossa, ali do Uhum. condomínio, de Natal, né. E que presente diferente dar rosas, né, de Natal, assim, Exato, foi porque a muito. gente não dá flores no Natal. Não, né. Então Achei achei que foi um não foi um sinal pra essa simples história. presente. Não foi um simples presente, exatamente. E daí a gente falou: "Bom, e agora, né, quando será, tal, não sei o quê". E nisso passou, chegou o carnaval, meu chefe me ligou, tipo, na segunda-feira de carnaval, e eu: "Ai, que saco, tá ligando pra ver se eu tô trabalhando". Sim. "Ah, eu só queria te falar, tal, não sei o quê, que a gente tá Uhum. pensando em alguém pra Porto Alegre". E como eu sei que seu marido é de Porto Alegre e tal, o Cleiton trabalha lá, é de lá, a gente pensou em você, se você aceita. Gente, eu achando que eu ia mudar de país, não, o convite foi pra mudar de estado. Olha, mas pensando no Brasil, culturalmente é praticamente uma mudança de país, né. Praticamente, viu, eu falo que essa mudança para Porto Alegre foi essencial, né, Deus vai montando o nosso caminho, assim, É um já test tudo drive, foi um certo, test e eu drive. tenho certeza que me preparou muito para chegar a essa mudança tão grande de país, né. Enfim, e aí tudo desenrolou, aconteceu e a gente foi para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre foi muito desafio também, de trabalho e tudo, e a gente rezou de novo para Santa Terezinha, pedindo mais uma vez uma mudança. A mulher não para, gente, quer sempre mudanças. Incansáveis. E meu marido adora mudar, imagina. E aí a gente continuou o terço e recebeu as flores, mas de uma forma mais enigmática, assim, sabe. Era alguém que mandava alguma rosa pelo WhatsApp, era quando aparecia alguma coisa no Instagram falando de Santa Terezinha, e eu estava entendendo como um sinal. Mas Uhum. nada acontecia, tal, e a gente em Porto Alegre passou por várias coisas, a mãe minha sogra, né, a mãe do meu marido faleceu, então
de novo, né, nada por acaso, tudo é para o nosso bem, foi necessário Sim, estar ali, né, naquele sim, momento. E aí rezando, tal, de novo, e eu também chateada ainda com o meu trabalho, porque não acontecia algumas coisas que eu gostaria, não estava, fluindo. E meu chefe falou, ele não morava ali onde eu morava: "Ah, queria marcar uma reunião com você em tal dia". Daí eu falei: "Cleiton, eu vou ser desligada, eu tenho certeza, é isso", e já estava, caminhando para sim, isso, sabe. Meu chefe estava deixando claro que se eu quisesse uma mudança eu teria que voltar para São Paulo, eu não queria mais, sim, sabe, voltar para São Paulo. Meus filhos já estavam super adaptados ali, a gente tinha uma vida perfeita, sabe, a sim, localização onde eu morava, onde trabalhava, onde estudava, estava tudo bem, só que eu não estava mais feliz exercendo o que eu fazia. sim. Gente, eu fui demitida no dia 4 de dezembro, depois, sei lá, estava 15 anos na empresa. Eh, Quanto tempo depois que vocês tinham ido para Porto Alegre? 1 ano? Foi no final 2 do ano? anos e meio 2. quase, 2 anos e meio, um pouquinho menos de 2 anos e meio. E aí, aconteceu tudo isso, foi um alívio, né, e ao mesmo Sim, tempo um choque, mesmo eu já sabendo que isso ia acontecer, é um alívio, é uma mistura de sim, sentimentos. sim, Nesse dia eu recebi muitas mensagens muito legais, muito importantes, né, de pessoas, assim, que eu nem imaginava, mas foi um dia de muito carinho, muita coisa. Quando eu falei pra minha mãe, chorando, ela: "Nossa, graças a Deus, eu estava rezando tanto por isso, que você saísse daí". bonitinha. Estava acontecendo coisas muito difíceis, assim, né, no Sim, trabalho. Então ela falou: "Nossa, graças a Deus", daí eu comecei a rir, enfim. mãe, né, A gente mãe. saiu pra comemorar nesse dia, meus filhos amaram, e aí a gente vê a importância também, a gente fica muito eu ficava muito assim: "Ah não, mas o importante é o tempo de qualidade". E com essa mudança de vida também, eu vi que eles ali comemorando, ficando felizes, "Que bom que você vai estar com a gente", criança precisa de presença, sabe. Sim, E aí foi um baque também que eu sempre falei: "Não, tem que trabalhar", a gente foi criada muito pra isso, né. sim. "Ser independente, tem que trabalhar, não sei o quê", e de repente me abriu os olhos até pra outras coisas. Bom, essa é a minha parte. Depois de uma semana, meu marido recebe, um e-mail, ele estava mandando currículo, né, pra fora, então ele não foi transferido, nada, ele estava mandando currículo. E muita gente pergunta isso de dica: "Ah, como que foi que vocês mudaram, tal?". É mais Depois até a gente difícil, pode né. falar disso. Sim, é mais difícil, é mais fácil quando você já Claro. está numa empresa e transferido. Como ele sempre Exato, trabalhou em multinacional, eu exato. jurava que ia acontecer dessa forma, né, a gente não Sim, sabe de sim. nada mesmo da vida, né. É. E aí ele enviou alguns currículos e, enfim, fez algumas etapas lá de entrevista e passou. Então depois de uma semana certinho, né, ele recebe o e-mail e me mostra, ele: "Viu, acho que a gente vai começar a ver passagem e tal", eu correndo, fazendo coisas da casa, assim, as crianças estavam com o amiguinho em casa, Passagem pra ele, quê? tipo, Tá mostrando o louco? celular: "Olha aqui, e tal, não sei o quê". E aí o e-mail escrito: "Parabéns, você foi aprovado, não sei o quê, tal, e começa tal dia". E nisso, nesse tal dia, era um mês depois de tudo isso. Então nossa vida, assim, ó, mudou de formas muito rápidas, aconteceram Não, e coisas assim. ainda no final do ano, né, Su, que a gente sabe que é festas, é aquele é um mês que a gente não consegue resolver nada, né, porque é muita informação, é muita coisa, Amiga, imagina, aí ter que pensar, assim, eu não tive nem tempo. Bom, eu só agradeci muito, porque nada acontece por acaso do nosso bem, de novo essa frase, sim, porque imagina se eu tivesse que pedir demissão depois de 15 anos, então foi perfeito, sabe, ganhei o que eu sim, tinha que receber, foi maravilhoso, cronologicamente eu falo que a gente foi muito abençoado em sim. todos os passos, até para vender carro, apartamento, gente, eu vendi inclusive apartamento no período ainda que o Cleiton estava lá, tipo, a gente colocou em uma semana, a gente colocou num final de semana, na verdade, a venda, na segunda-feira já estava tudo vendido. As coisas fluem, né, elas se encaixam, Fluem, quando é pra ser, parece que, sabe, magnífico. vai de uma forma muito leve. E de novo, né, nada como a gente acha que vai ser, os planos de Deus são sempre muito maiores, né, aí que a Muito gente vê melhor. a nossa pequenez, né, quanto a gente precisa É, realmente ser humilde e sim, entender os planos. E antes disso, uma coisa interessante, em julho, a gente tinha passado as férias em São Paulo, né, pra visitar a família, sim, e a gente já estava falando muito de: "Não, a gente precisa mudar de país mesmo, tal", algumas coisas estavam deixando a gente chateada ali no Brasil e tudo mais. E a gente estava falando muito de Alemanha, né, porque seria
um passo mais fácil no sentido da gente, né, do meu marido ter ali a cidadania alemã, tal, não sei o quê, então a gente falou: "Vamos pra ali". Quando a gente falou isso pra família e para as crianças, gente, as crianças choraram, eu falei: "Amelia, imagina, não, não sei o quê". E a gente estava muito, assim, procurando Sim, casa ali, sabe, pesquisando sobre. sim. Gente, eu lembro que, assim, minha tia, minha mãe, todo mundo: "Imagina, que não sei o quê". E as crianças, tadinho, mesmo não querendo, já começaram Duolingo: "Ai, a língua é muito difícil e tal, não sei o quê". E aí apareceu essa oportunidade de vir pra Espanha ou pra Polônia, e pesquisando Polônia. aham, Uau! a gente podia escolher entre esses 2 lugares pra ficar ali. E aí, questão de língua e clima, essa primeira adaptação foi Espanha. Nunca tinha vindo para visitar a Espanha. Não estava nem nos próximos planos, sabe, não estava na numa wishlist de Sim, próximos sim, sim. próximos, roteiro, nada, assim. E tô aqui, me apaixonei, foi uma coisa muito mágica, né, eu falo que eu vivo dias, assim, nossa, é muito mais do que eu pedir pra Deus, sabe. Eu moro numa parte aqui, numa região muito bom, você me acompanha, você sabe, Lindo, é lindo, é lindo. Eu é conheço muito muito pouquinho gostoso. ainda da região, mas eu sou apaixonada, Ai, apaixonada. É demais, lindo, é demais. lindo. Então foi isso. Me conta agora de você. Que legal. O meu já é um caminho, né, isso que é legal, né, a gente trocar, a gente poder falar sobre isso. Eu nunca pensei em sair do país, eu nunca pensei em morar fora, nunca, assim, nada, nada. Eu sou aquela brasileira que eu amo meu país, sabe, assim, imagina morar fora. Eu sempre quis conhecer o mundo viajando, mas eu voltar para minha casinha lá no Brasil, sabe. Eh, Daniel também, sempre muito pé no chão, né, mas a empresa dele é uma empresa mundial, global. Ele viajava muito a trabalho, então desde que ele entrou nessa empresa, ele já viaja muito a trabalho, então eu já estava adaptada mesmo antes de ter as crianças, eu já ficava muitos períodos sem ele, porque ele estava viajando, então assim, a gente entendia que seria meio que um processo natural surgir uma vaga fora para ele, mas não que a gente, tivesse ambição em relação a isso, nunca. E aí, pandemia, ele foi promovido, e aí dessa promoção, dentro de alguns cargos ali da empresa, eles têm um projeto que eles podem escolher qualquer, das regionais no mundo e ficarem por lá por 3 meses. E Foi aí isso. ele, né, aquela coisa, pandemia, a gente já estava com os 2, o Bento estava com meses e o Antônio com 2 anos. E aí, né, aquela coisa, dentro do profissional dele, aonde seria interessante ele morar 3 meses? E aí ele falou: "Bom, a Espanha, né, o negócio tá crescendo e tal", e aí a gente: "Bom, então ele vai pra Espanha". E aí ele morou aqui na Espanha em 2022, foi um ano bem Nesses 3 caótico. meses, direto aqui? Então, 3 meses direto, mas ele ainda foi e voltou outros meses. Então, assim, com a gente no Brasil ao todo, a gente tem essa conta muito clara, porque em 2021 a gente vendeu o nosso apartamento, ele estava aqui inclusive, e ele ai gente, é muito louco, né. Ele veio viajar pra cá pra ficar 20 dias. E a gente já ia mudar pra um apartamento maior. Então, assim, ele veio pra cá com uma mala, só que nessa que ele veio pra cá e no dia um dia antes de eu me mudar para o apartamento maior lá no Brasil, eu vendi o apartamento que a gente morava. Então o Daniel nem voltou para o nosso apartamento antigo. Então eu fiz a mudança Gente. sozinha com as crianças e já tive que guardar as coisas dele também, porque Nossa. ele não voltou para o apartamento. Uhum. Eu vendi um dia antes da gente mudar. Enfim, então ele veio em 2021, aí 2022 ele veio, ficou 3 meses, e aí simbolicamente a gente lembra do tempo, porque a gente comprou um apartamento maior, a gente reformou um apartamento maior, pra gente ter ali uma qualidade de vida, né. A gente vinha daquela bomba de pandemia, né, isolados dentro de um apartamento pequeno. E ele não curtiu esse apartamento, então ele curtiu ali 5, 6 meses. Então, ao todo, em Espanha, em 2022, ele ficou 7, 8 meses, entre idas e vindas. E eu com o Bento de 1 ano e o Antônio de 3. Meu Deus. 2 E aí bebês. até que, final de 2022, ele realmente recebeu o convite, e aí falaram: "Quando que você vem?". E aí é muito doido, né, Su, porque eu já não estava trabalhando.
eu sou psicóloga de formação, trabalhava na área, de RH, contratação, treinamento, enfim, mas quando os meninos nasceram eu abri mão do trabalho para realmente me dedicar ali a eles e por causa das viagens do Daniel. Então assim, não fechava a conta, o Daniel viajando, eu trabalhando, a gente sim ou sim precisaria de pedir ajuda e tal, e não fazia sentido pra gente naquela época. Enfim, e aí, quando veio realmente o convite, nós vamos pra Espanha, é aquilo, né, de tipo, sai um pouco, né, de tipo: "Meu Deus, é real, isso vai acontecer, a gente vai mudar de país". Um susto, né, a gente é uma mistura de É um sentimentos ali que, susto, porque em né, o 2022, que a gente faz agora? quando ele estava morando aqui, a gente veio visitar. Então ele teve um evento no Brasil, então ele foi para o Brasil e a gente veio com ele. Então a gente passou uns 20 dias aqui na Europa. A gente foi para Portugal, fomos para Paris e ficamos aqui em Madrid uns 10 dias. Só que ele foi trabalhar, ele ia trabalhar e eu ficava sozinha com os meninos. Então você imagina, um bebê de 1 ano, o outro de 3, eu não falava nada de espanhol. Eu botava os 2 no carrinho, colocava meu Google Tradutor, GPS e eu ia conhecer E vida Madrid. que segue. Tanto que eu conheci vários lugares que ele não tinha conhecido, porque ele estava aqui a trabalho, então ele ia trabalhar, tal, de final de semana ele fazia algumas coisas, então eu conheci várias coisas sozinha. E aí no final do dia ele me perguntava: "E aí? E aí?" Eu falava: "Tô apaixonada. Madrid é lindo, Madrid não sei o quê". E eu comecei a meio que elaborar uma vida aqui em Madrid, né. Mas mesmo assim, voltei para o Brasil, continuei minha vida lá com as crianças e tal. E aí quando veio esse de tipo: "Nós vamos", eu saí um pouco de mim, assim, sabe, de crise de ansiedade, aquela coisa de tipo: "Meu Deus, agora é real, o que que vai ser?". Mas eu pensei comigo mesma: "Eu só vou entrar em crise quando eu tiver uma data", porque até então a gente não tinha data, porque ele tinha que resolver muitas coisas, até, liberarem passagem, tal, uma data específica, então eu falei: e eu continuei vivendo. Mas uma coisa muito importante que muita gente não entendia, mas eu comecei a elaborar um luto, diferente de você que você teve ali, ó, 1 mês, pá, né, e você já teve que vamos, 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 vamos. Eu não, eu comecei a elaborar lutos. Então, assim, eu sabia que aquele ano seria o último ano das crianças num colégio no Brasil. Cara, Então a festinha de final de ano eu chorava. Eu me despedia das pessoas, até a minha melhor amiga Dai, te amo. Ela falava assim: "Amiga, ninguém tá morrendo. Amiga, você não precisa chorar desse jeito". Eu maravilhosa. falava: "Amiga, ninguém tá morrendo, mas é a última vez que as crianças vão passar por esse ciclo. Então eu tô me despedindo desse ciclo". Então eu chorava. Então, assim, todos os eventos, o meu aniversário, né, em janeiro, meu último aniversário ali com a minha família, porque eu não sei quando eu vou comemorar outro aniversário com a minha família. Então o meu aniversário simbolicamente também foi um luto, foi a gente fazendo ali aquela despedida, e ali a gente soube mais ou menos em fevereiro que em abril a gente vinha. Eh, então ali em fevereiro, quando eu soube exatamente que a gente saía do Brasil dia 6 de abril e chegaria aqui dia 7 de abril, foi ali que eu falei: "Bom, agora eu preciso realmente, vender coisas, Organizar todo guardar esse coisas". processo. Exatamente, mas até então eu fui só elaborando um luto ali, eu comigo mesma, que eu não sabia a importância, que é um assunto muito importante que a gente pode trazer num outro episódio, o luto de quem a gente era. A gente não tem noção disso, a gente vai ter noção depois, mas inconscientemente eu estava me despedindo da Amanda que eu era. Então eu fui elaborando muito esse luto respeitoso, cuidadoso, em meio a fazer mala, desfazer de coisas. Vamos alugar um apartamento? Não vamos. Vamos vender o carro, sabe assim? Você sabe que é um desapego muito grande. Graças a Deus somos pessoas privilegiadas que temos esses bens para vender ou alugar, eh, mas é um luto também, é um desapego, assim, em outro nível, né. E aí uma data simbólica, a minha sogra, ela falou pra gente que ela não queria saber quando que a gente ia. Ela falou que ela queria saber É uma semana mesmo? antes, pra ela não sofrer e tal. E a gente numa conversa: "Ah, então", porque na família a gente sempre fez tudo junto. Desde que a gente começou a namorar, a gente faz tudo junto. Então Natal a gente junta as 2 famílias, Páscoa a gente junta as 2 famílias, então a gente sempre fez tudo junto.
Então a minha sogra virou e falou assim: "Ai, que a gente vai fazer na sexta-feira santa?" Aí o Daniel deu uma risadinha assim, ele falou: "Não, vamos fazer um peixe, eu faço tal co", Daniel cozinha super bem, né. Ele: "Não, eu faço isso, faço aquilo, nã-nã-nã-nã-nã-nã". Ela: "Ah, então tá bom. E na Páscoa, no domingo de Páscoa?" Aí ele: "É, então, domingo de Páscoa a gente já não vai estar mais aqui". Aí foi Choque aquele na choque, família. porque a gente saiu do Brasil numa sexta-feira santa e chegamos aqui num sábado de aleluia. Então, assim, a gente viveu a nossa olha, eu fico toda arrepiada. A gente viveu a nossa primeira Páscoa aqui, então teve Total significativo com amiga, renovação, né. E eu nunca vou me esquecer, eu passei nunca vou me isso na minha esquecer. mudança de São Paulo para Porto Alegre, foi na Páscoa, foi no domingo de Páscoa. E Ai, que teve e eu demais. fiquei pensando muito nisso, né, é o renascimento, é a É o renascimento. renovação. Mais simbólico que essa data, amiga, não tem, Exato, né. Lindo, exato. E emocionante. foi isso, então foi uma sexta-feira santa, foi a nossa última sexta-feira santa juntos ali, e literalmente a gente se despedindo da nossa família, se despedindo da nossa casa. Eh, Em outro episódio a gente vai falar sobre isso, que é um assunto que me traz muito. Foi a minha despedida do meu pai, que meu pai veio a falecer meses depois, e naquele abraço do meu pai eu sabia, não sei te explicar, meu pai não estava doente nem nada, mas foi a minha despedida do meu pai também, então muitas, muitas coisas, sabe. Uhum. E foi assim, estamos aqui há 2 anos e meio, e é isso. Acho que falamos Essas bastante. essas histórias é que é um tema, eu acho que mexe muito com a gente reviver isso, né. Sim, A sim, minha mudança foi muito rápida, assim, né, não foi planejado e nem estava tão certo o que sim, ia sim, acontecer sim, naquele mês, como tudo foi, né. E sim, eu digo, o que mais me impressionou foram as datas, assim, tudo ser sim, tão perfeito cronologicamente, de venda e tudo mais. O Clayton veio antes, como a gente veio muito no final do ano, a gente queria terminar o ano letivo das crianças lá no Brasil, tudo sim, certo. Falei com sim, o colégio também foi maravilhoso, adiantou algumas provas, porque a gente pegava o avião dia 1º de dezembro, a gente chegou aqui dia 2 de dezembro, então já tinha que estar tudo certo para eles fecharem o ano. E foi muito assim, né, eu falo que Porto Ale ter essa mudança para Porto Alegre antes de vir para cá me preparou, primeiro que eu acho que gaúcho é muito parecido com o europeu, né, e então tem essa questão cultural que também sim, me preparou um pouquinho mais. E também, acho que além disso, eu já ter feito uma despedida, assim, da minha família, né, sim, já ter sim. Você já ficado teve longe. Apesar de ter a família do Clayton, o não núcleo ali. rompimento, né, mas você já teve essa cortou literalmente É, ali o cordão e é uma umbilical, coisa né. que a gente estava, assim, todo dia ali com a minha mãe, as crianças Sim, super apegadas, eles são netos únicos ali, né, da minha mãe e tal, sim, da família do meu pai ainda tem mais um, mas, sabe, então teve isso, eu não consegui ir no casamento do meu irmão, porque eu não conseguia, sabe, eu não conseguia, eu morro de medo de pegar avião, então, né, e eu sempre fui assim, sabe aqueles memes que vê que se você tá com seu marido, você nem pensa? É aham. tipo isso, viajar pra férias, tal, avião, eu nunca Sim, olhei sim, pra, sabe, pra tela ali pra procurar o número de voo, imagina. A não ser que sim, quando eu viajava a trabalho, mas assim, sim, com as crianças ali, então eu estava muito, né, eu tive que sobrou tudo pra mim, né, a gente deixou tudo alinhado nos papéis, venda de tudo, sim, só que assim, fui entregar o apartamento horas antes de eu pegar o voo, então, ai, foi muita correria, eu morro de medo de pegar avião, e é isso, daí eu estava sozinha, com as crianças, indo para um outro país, num aeroporto que eu nunca pisei, esse de Madrid que é gigantesco, gigantesco, né, você fica assim: gigantesco. "Ai, meu Deus". Mas eu E acho que é aí isso, né, amiga, dentro do nosso super privilégio, vamos deixar claro aqui, né, mas é isso, a necessidade faz a gente, sabe, assim, você tem medo, você tem ali as suas questões e tal, mas assim, cara, eu sou a adulta aqui, eu é, sou a responsável cuidando de 2 crianças, bora, né, então vai.
E foi muito louco também, aí foi meu aniversário também antes de vir, né, eu faço dia 1º de novembro, então o Cleiton já estava aqui, aí é Ele isso, veio essas um mês antes de despedidas. vocês virem. Ele veio um mês, uns 40 dias antes. Tá. E a gente nunca tinha ficado tanto tempo longe assim, então foi, assim, uma mistura de sentimentos, de emoções, essas É. despedidas, pessoal de Porto Alegre, meus amigos maravilhosos, assim, né, me acolhendo, fazendo as Sim, despedidas. sim. Foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eh, Minha melhor amiga, É Camilinha, foi pra aquela lá também, sabe, ela mora em sim, Florianópolis, ficou uns dias lá, sim, passou meu sim, aniversário comigo, minha mãe, minha irmã. Elas foram essenciais, me ajudaram muito, né, nessa coisa de desfazer de uma casa, deixar muitas coisas pra trás, sim. sabe, pra me dar um suporte. Eu nunca tinha tido uma infecção urinária. Uma semana antes, começou uma dor, assim, eu já estava sem plano de saúde, né, porque você vai cortando Sim. tudo, né, telefone, tudo, já estava sem plano de saúde, mas é o que eu falo, né, se você tem parece que as pessoas surgem de uma forma, assim, e Deus vai unindo pessoas Não boas tem pra te explicação. ajudarem. E aí uma mãe de um amiguinho da Nina, ginecologista, liguei pra ela desesperada, falei: "Ai, tô com não, vai na farmácia compra tal, vai num hospital público tal que eu conheço, eu estudei ali, é ótimo", e Legal. foi minha primeira experiência, assim, com o hospital público e tudo mais, foi maravilhoso, sabe, tudo Que aconteceu, legal. mas eu falo, o estresse, né, porque vai chegando no final, aquela Total, preguiça de total. Eu tive alergia, eu tive herpes, tudo que você pode imaginar eu tive, porque era isso é tudo, muito grande essa mudança, né, o é corpo muito grande. gritando. Mas você falou um ponto, amiga, que eu queria acho que a gente pode falar um pouco aqui, até deixar até para um outro assunto, que eu acho que a gente pode falar no próximo episódio, a gente pode pensar sobre isso, sobre a nossa adaptação aqui. Você falou um ponto, né, o Cleiton veio antes e você ficou lá resolvendo tudo e tal. Né, a gente já falou sobre isso também em relação aos nossos maridos nos bastidores, que a gente pode trazer também para um episódio. A ligação que a gente tem com eles, eles são realmente nossos parceiros, nossas almas gêmeas, né, se a gente puder É. nomear assim. E eu acho que você ficou ali pré-viagem, né, você ficou um tempo sem ele, então aquela intensidade, aquela coisa. Eu também fiquei pré-viagem, porque o Daniel já começou a vir para a Espanha no ano que a gente vinha, então o Daniel veio, voltou, aí a gente fez uma viagem meio que de aniversário para os meninos, a gente foi para Disney e tal. A gente voltou para o Brasil, fizemos a festa dos meninos à noite, Daniel voltou para a Espanha. Aí Daniel voltou para o Brasil para ficar uma semana, 2 semanas, a gente batizou o Meu Bento Deus. e aí a gente já veio pra cá de volta. Então, assim, eu acabei ficando muito sozinha também. Mas eu acho que esse pré é muito intenso, mas eu fiquei 6, 7 meses sem meu marido. Os meus filhos sem o pai. Então, assim, eu acho que isso, por um lado, ajudou muito na nossa adaptação aqui. Porque a gente sentia falta de sermos nós 4. Porque a rotina, a dinâmica já era eu, os meninos e o papai por vídeo. Eu, os meninos e o papai por vídeo, sabe? Uhum. Ele absurdamente morrendo de saudade da gente, porque o Bento com 1 ano, você Ai, imagina? muito, muito novinho. Ele perdendo várias coisas ali da criança e tal, o Antônio também com 3 e tal. Então eu acho que essa distância, né, e aí a gente pode falar um próximo episódio sobre adaptação, eu acho que essa distância faz a gente valorizar muito mais a presença, né, depois nas dificuldades e tal. Eh que não é fácil, mas gente, também voltas. Eu sempre vou fazer esse adendo, dentro do nosso privilégio, das nossas, né, dentro do nosso mundinho ali, mas que não é fácil também. Não, eu acho que assim, eu sempre falo, né, e na internet é isso, as pessoas se comparam muito tudo. Cada um tem uma experiência, uma vivência, cada um Exato, veio de uma exato. criação diferente. A gente já como par, né, como marido e esposa, Muito, é muito diferente, são, muito. criações diferentes, Sim, experiências de vida diferentes, então, sim. imagina em relações com outras pessoas, né, que não tão Exato, próximas. Então, assim, exato. é isso, lógico, e é o que a gente muito reforça, é a nossa experiência, a gente está compartilhando aqui o que a gente viveu, o que a gente sentiu, né, então e isso é único, cada Exato, um tem a sua experiência, né. exato.
É isso. Se vocês gostaram aí desse episódio, desse segundo episódio, deixem aqui os comentários, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, né, Su? Adorei, adorei. A Eu gente tem muita também. coisa para falar, vocês estão percebendo, né. Muita coisa, muito Até o assunto, muito próximo assunto. episódio. Beijos. Tchau, tchau.